As negociações entre Hamas e Israel, indiretas, elas entram agora numa fase de grande incerteza, depois até que o próprio enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que a resposta do Hamas demonstra um profundo senso de egoísmo e que o Hamas não está interessado em chegar a um acordo. O próprio Steve Witkoff esteve ao longo do dia de hoje na Sardenha, ilha italiana, reunido com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, justamente para chegar a um acordo, e de lá havia essa expectativa, pelo menos, de que depois dessa parada na Itália ele pudesse partir para Doha, no Catar, onde aconteciam as negociações, e ali chegar já para anunciar um acordo de cessar-fogo. Agora a situação mudou, essa definição por parte de Steve Witkoff de que o Hamas não está interessado, a partir da resposta dada pelo Hamas, de que o Hamas não está interessado num acordo, e disse mais, Steve Witkoff, que a partir de agora, haverá uma tentativa, uma busca por alternativas para retornar os reféns israelenses, aqueles que estão vivos, os 20 que estão vivos, para que eles retornem a Israel, e também para proporcionar uma vida mais estável e o fim da guerra permanente na faixa de Gaza. Portanto, é um cenário novo, porque neste momento havia grande otimismo até de que pudesse haver um acordo, e aqui algumas questões. Na última terça-feira, o Hamas já havia apresentado uma resposta, só que essa resposta que foi apresentada pelo Hamas aos mediadores, Catar e Egito, sequer foi encaminhada a Israel, porque os mediadores deixaram claro que o Hamas não deveria apresentar aquela resposta, que deveria retornar e pensar numa outra proposta, uma outra resposta, porque aí sim essa resposta poderia ser encaminhada a Israel. Aquela primeira resposta foi definida pelos próprios países mediadores, Egito e Catar, como uma resposta que não era séria, com demandas inalcançáveis, e que por isso o Hamas deveria retornar e pensar novamente. Essa foi a nova resposta do Hamas, e mesmo assim as divergências ainda são relativamente grandes, mas não há um colapso das negociações, é importante dizer. Nesse momento, as grandes divergências giram em torno do fato de que o Hamas quer o fim das operações do GHF, o Fundo Humanitário da Faixa de Gaza, aquela empresa privada norte-americana que atualmente faz essa distribuição de ajuda humanitária sob críticas intensas da comunidade internacional. Quer também aquela zona tampão em todo o contorno na faixa de Gaza que Israel quer manter. Israel quer ter pelo menos 1,2 quilômetro, 1,4, e o Hamas aceita apenas 800 metros. Então, portanto, nesse caso especificamente, há uma divergência de alguns metros entre os posicionamentos de Hamas e de Israel. O Hamas também exige um número maior de prisioneiros palestinos a serem libertados durante o período do cessar-fogo, e também quer garantia sobre o fim dos combates ao término desses 60 dias de cessar-fogo. São divergências importantes, mas que há possibilidade de caminhos de solução. A delegação israelense retorna para Israel e aqui vai continuar a realizar consultas internas com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Portanto, não é, até o momento, pelo menos essa posição, não é um colapso do cessar-fogo, mas há uma mensagem forte por parte do enviado norte-americano para o Oriente Médio. Steve Witkoff disse, inclusive, como eu informei agora há pouco, que os Estados Unidos vão buscar formas alternativas de retornar os reféns e também dar uma vida mais estável para os moradores da faixa de Gaza. Então a situação entra num caminho de incerteza durante uma semana em que havia grande otimismo até de que depois dessa parada na Europa, para essa reunião com o primeiro-ministro do Catar, o próprio Witkoff pudesse realmente seguir para Doha para anunciar o acordo. Isso não aconteceu por enquanto, ao contrário, por enquanto também não há nenhum tipo de declaração por parte do Hamas, mas por enquanto existe esse momento de grande incerteza sobre o destino das negociações. Embora, importante lembrar, como eu disse, os próprios oficiais israelenses dizem que não há, por enquanto, um colapso do processo de negociações.